bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro tem leve queda de 0,2% em 109.168 pontos, indica uma abertura em queda para os negócios aqui no Brasil. O índice está corrigindo um pouco da forte alta de mais de 2% de ontem. Nessa terça-feira, a Bolsa Brasileira fechou em alta, mesmo com as bolsas lá fora fechando perto da estabilidade ou em queda, com a expectativa de que a PEC da transição passasse pelo primeiro turno da Câmara com um prazo menor. A proposta, de fato, foi aprovada por 331 votos a favor e 168 contra, com os mesmos valores e, de fato, foi confirmada uma redução do prazo. Já era esperado que o valor ficasse nos 145 bilhões de reais dentro do teto, mais 23 bilhões em investimentos, totalizando 168 bilhões de reais. Então, nesse ponto, o texto só confirmou as expectativas, mas a redução do prazo de 2 anos para 1 não era tão esperada, então isso animou o mercado. E um outro ponto importante, com o STF julgando as emendas de relator, o orçamento secreto, como inconstitucional, os parlamentares deram um jeito de garantir dentro da PEC os seus recursos para o ano que vem. A PEC prevê que metade do valor de 19 bilhões de reais que eram previstos para o orçamento secreto em 2023 sejam destinados aos congressistas via emendas individuais. Isso explica porque a PEC não foi desidratada, o valor não foi reduzido. O Centrão abriu mão de reduzir o valor em troca de garantir o seu orçamento particular para 2023. Agora a gente fala sobre o dólar. A moeda opera perto da estabilidade, tem uma leve queda de 0,04%, está cotada em R$ 5,20. Está operando meio de lado depois da forte queda de quase 2% ontem. O dólar caiu não só com a redução do risco por aqui, com a redução do prazo da PEC, mas porque também caiu no mundo todo. Como resumiu bem um estrategista a Reuters, alguns dos principais impulsos que vinham sustentando o dólar alto, que eram um iene, uma moeda japonesa cada vez mais fraca e os fortes aumentos nos rendimentos dos títulos americanos, esses dois fatores estão ficando para trás e isso faz o dólar perder força no mundo todo. Mais cedo a gente conversou com o economista-chefe da Austin Rating, o Alex Agostini, sobre o avanço da PEC da transição por aqui. Apesar de o mercado ter gostado da redução do prazo, o bode segue na sala. Os valores ainda são considerados maiores que o necessário para recompor recursos para programas sociais urgentes, o que alguns economistas calculam que seria algo em torno de 100 bilhões de reais o necessário, e o governo ainda não disse como vai pagar esse aumento de custos. Eu perguntei para o Alex justamente se ele acredita que o governo Lula pode precisar recorrer a aumento de impostos para pagar a PEC. Vamos ouvir. Nós temos um cenário de desaceleração econômica que deve naturalmente reduzir o ritmo de arrecadação do governo. Também vai ter ali outras receitas extraordinárias diminuindo, como foi, por exemplo, royalties de commodities, né, de exploração de recursos naturais, dividendos de empresas estatais federais. Nesse cenário, a conta não fecha. Se a conta não fecha, é esperado sim uma discussão, pelo menos um início de discussão de aumento da carga tributária. Vamos ver também a abertura dos mercados globais. Os futuros americanos e as bolsas na Europa sobem, tentando recuperar as perdas dos últimos dias. Na semana passada, os bancos centrais do mundo todo, puxados pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizaram que os juros vão se manter altos por mais tempo no ano que vem. Isso já vinha fazendo Wall Street fechar em baixa por 4 pregões seguidos. E o clima de apreensão só piorou ontem depois da decisão inesperada do Banco Central do Japão de elevar a meta dos rendimentos dos títulos do governo. Para um pouquinho para raciocinar aqui comigo, a gente está falando de um banco central que vinha mantendo juros negativos na contramão do mundo e de repente muda de direção. Essa medida desencadeou uma venda de títulos de outros países no mundo todo, uma forte venda de ações no mercado asiático, isso contaminou as bolsas pelo mundo todo. Com o aumento da incerteza, os investidores buscaram segurança no ouro, que atingiu a máxima em 6 meses. E aí hoje, então, os índices estão ensaiando essa alta, mas não é nada muito animador, só uma correção que é natural depois de dias de fortes quedas seguidas. A gente vai ver também o fechamento da Ásia. Xangai e Tóquio fecharam em queda, ainda abaladas pela decisão do Banco Central do Japão, que aumenta a atratividade da renda fixa na região frente à Bolsa, e Hong Kong descolou, subiu, mas só porque segue mais o comportamento de Nova York e tentou acompanhar a leve alta dos índices de Wall Street de ontem. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao 12h45 com mais atualizações do mercado financeiro de hoje. Até lá!